Salve, 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 rapaziada! Tá chegando a hora. Alguns de vocês acredito que já devem ter até partido para a Arena da Baixada. Então, o último conteúdo antes do jogo começar. Lembrando que a gente vai assistir o jogo junto aqui, esse Atlético e Corinthians pelo Campeonato Brasileiro. E óbvio, né? A gente fica pensando em um jogo como esse, o que pode decidir o jogo a favor do Atlético, se é o fator casa, o fato do Atlético estar jogando na Arena da Baixada, se é a boa fase de Viveiros, Mendonça e Junimar. Mas se eu pudesse apostar minhas fichas que um jogador vai ser muito importante, muito influente, quem sabe até decisivo, eu pegaria todas as minhas fichas e apostaria no Lucas Esquivel. Ah, Thiago, mas você estava falando até outro dia que o Lucas Esquivel deveria ser reserva do Léo Derek. O que que aconteceu que mudou? O que que aconteceu que agora você acha que o Lucas Esquivel é titular e o Léo Derek é reserva? Calma. Na minha visão, o Léo Derek vinha muito bem. Só que o Lucas Esquivel, ele mostrou que ele vai além, né, no jogo contra o Santos. O Léo Derek cria chances. O Lucas Esquivel, ele mostrou que é um jogador que tá dois, três passos à frente dos marcadores, que tá dois, três passos à frente de quem tenta ali, pô, impedir que ele avance e chegue no último terço, que ele tá, às vezes, até dois, três passos à frente dos próprios companheiros. Intelectualmente, cognitivamente, é um jogador muito acima, muito inteligente, sabe muitos caminhos do campo e tem uma visão e acaba tendo uma visão muito ampla do jogo. E isso explica, por exemplo, a assistência que ele dá para o Kevin Viveiros para o gol, que acaba trazendo 3 pontos para o Atlético no jogo contra o Santos. Então, em um jogo contra o Corinthians, que a gente sabe que boa parte da força do Corinthians vem das laterais, com o Mateuzinho e o Matheus Bidu, é muito importante o Atlético dar uma resposta no setor, né? E aí a gente entra numa nuance tática que é muito importante para esse jogo contra o Corinthians, que a gente fala de um Atlético que tem no Lucas Esquivel uma oportunidade de, junto ali ao Julimar, fazer uma dobra em cima do Mateuzinho. O Atlético tem lateral e ponta pelo corredor de fora. O Corinthians tem só o lateral pelo corredor de fora. Então o Atlético pode tentar pegar essa situação e desfrutar com o Julimar e Lucas Esquivel interagindo o tempo todo. Se em algum momento eu pensei que a gente novamente teria uma estratégia um pouco mais reativa, eu não mudo tanto de ideia. Mas eu acho que a gente vai ter mais momentos de ataque que eu pensava no primeiro momento. E quando você fala de fase ofensiva, quando você fala do Atlético lá em cima pressionando, tentando encontrar os espaços contra o Corinthians, eu acho que é muito importante você falar um cara com a capacidade de visão de jogo, a capacidade de passe, a capacidade de criar situações, a capacidade de dar uma assistência do Lucas Esquivel. Porque a bola vai rodar de um lado para o outro até o Atlético conseguir encontrar uma brecha para penetrar na defesa adversária. E o Lucas Esquivel, para mim, representa exatamente isso. O jogador que tem essa capacidade de diferentes formas, de diferentes maneiras de fazer essa bola chegar numa condição de finalizar. E não só com cruzamentos. E acho importante até a gente fazer esse ponto assim. O Atlético não é um time de cruzamentos. Então isso para um lateral poderia ser um problema, mas para o Lucas Esquivel não é. Porque eu acho que a capacidade de passe, a capacidade de associação, a capacidade de se conectar com os companheiros ali do Lucas Esquivel acaba sendo muito alta. E aí sim, a gente fala de um jogador que, falta de ser, pelo menos na minha visão, tem esse poder criativo para buscar outras maneiras além do óbvio. Mas assim, vai ser um jogador que, como eu falo, em alguns momentos, se tiver que fechar em linha de três e ele virar zagueiro, ele consegue virar zagueiro. E essa mudança tática, se você precisar mudar nenhum jogador do seu time, nenhum jogador do seu elenco, acaba tendo muito valor. É um jogador que tem uma bola longa muito potente, rapaziada.
O Lucas Esquivel, até pela qualidade de passe que ele tem, quando ele levanta a cabeça e busca essa bola em profundidade para os atacantes, acaba virando uma das principais pontes do Atlético para esse setor ofensivo, porque é uma bola que vai entrar em disputa ou do Viveiros, ou do Julimar, ou do Mendonça com a defesa do Corinthians, e o Atlético ganhando a primeira bola, a segunda bola a gente acaba tendo campo livre, mas isso só é possível porque você tem um passe muito qualificado na origem da jogada. E lembrando, tanto o Lucas Esquivel quanto o Gastão Beravich vão ter um desafio maior. Hoje o Atlético muda sua estrutura para enfrentar o Corinthians. Hoje é um Atlético que vai pro 4-3-3. Hoje é um Atlético que opta por uma estratégia um pouco mais ousada. Então, esses laterais eles vão ter um impacto na frente. O Lucas Esquivel, obviamente, vai ter um impacto na frente, mas lá atrás também a gente vai precisar da segurança desses caras. E defensivamente, eu acho que o Lucas Esquivel é um dos melhores laterais do futebol brasileiro. Eu tava vendo uma análise outro dia sobre quem deveria ser o substituto do Kaique, do Cruzeiro, né? Que é um lateral que também fica muito marcado pela consistência defensiva que ele oferece para o time do Cruzeiro. E o primeiro nome que surge é exatamente o Esquivel, pela sustentação defensiva que ele traz para o setor, e não necessariamente movimentos de zagueiro. Que às vezes, não, faz um terceiro zagueiro, então acaba tendo números defensivos maiores. Não. Às vezes o Lucas Esquivel, com comportamentos de lateral, ele consegue trazer uma estabilidade ali para os confrontos, uma estabilidade para o setor que ele está defendendo, que acaba sendo muito legal. Então, olha quanta coisa a gente pontuou do Esquivel. O poder criativo, a presença ofensiva, a capacidade da bola longa, ou a potência defensiva que ele oferece para o time do Atlético. É um jogador muito plural. E é um jogador que, se existe qualquer tipo de dúvida, e eu não acho um absurdo existir esse tipo de questão em relação ao Lucas Esquivel, é que é um jogador que tem uma sequência de lesões muito grande, é um jogador que tem uma sequência de interrupções muito grande da trajetória dele com a camisa do Atlético, né? Ele, pelo Atlético, assim, a realidade que a gente viu, muitos momentos que a gente precisou do Lucas Esquivel, ele estava lesionado, mas enquanto esteve à disposição, certamente um dos mais regulares, um dos melhores e um dos mais criativos jogadores do Clube Atlético Paranaense. Então, se você gostou da análise, vou pedir para você deixar o like, apoia muito o meu trabalho. Se você também acredita que o Lucas Esquivel pode ser um ponto de diferença, como foi contra o Santos, contra o Corinthians, e pode ser contra o Palmeiras, contra o Flamengo, contra o Grêmio, contra quem for, e que o Atlético vai para cima do adversário buscando os resultados que a gente sabe que são fundamentais para a gente construir o nosso castelinho, beleza? Lembrando, agora aqui embaixo vocês vão ter o link do nosso Instagram, tá? Eu quero chegar a 1000 seguidores no Instagram rápido e eu conto com vocês. Se inscreve lá, vão ter opiniões, vão ter debates, vão ter posts exclusivos pra lá. Eu conto com a moralzinha de vocês pra gente ter outra rede social muito forte aqui pro canal. Valeu? Tamo junto. Forte abraço, é nóis. E Lucas Esquivel, que esteja em mais uma noite iluminada, porque vamos precisar.